Fala galera, eu sou Alexandre Calari e nós vamos falar hoje aqui sobre uma das melhores HQs de ficção científica que eu tive a chance de ler nos últimos tempos. É o Projeto Manhattan, do Jonathan Hickman, que foi lançado recentemente pela Devir. Já saiu o volume 1 e o volume 2. O Hickman é o argumentista e com arte do Nick Pitarra, um rapaz que até então eu desconhecia, mas me apaixonei pela arte dele. Já já a gente chega no Pitarra, vamos falar um pouquinho do Hickman. Se você acompanha os quadrinhos da Marvel, você vai saber que o Hickman, ele é o responsável pelos Vingadores, né? E depois que o Bendis largou, ele foi trazendo os Vingadores nas costas. Muita gente falou que ele fez uma história muito complexa e muito difícil de ser compreendida, que resulta no infinito. É verdade. Eu tenho alguns momentos em que eu torço o nariz um pouco pro que ele fez, mas eu dou a mão à palmatória de que, no final das contas, ele teceu um todo muito coeso, complexo, bem difícil, né? Você precisa pegar lá do começo da nova Marvel para compreender tudo que ele fez, e um projeto ambicioso, mas que logrou êxito no final. E ele fez o mesmo com Guerras Secretas, né? Ele mandou benzaço. Então já é de um tempo para cá que o Hickman é o grande nome da Marvel, né? Os fãs aprenderam a gostar dele, e da mesma forma como alguns anos atrás aprenderam a gostar do trabalho que o Bendis fazia. Dito isso, eu sinto que depois de ter lido o Projeto Manhattan, que mesmo com toda essa loucura que o Hickman teve a chance de fazer nos Vingadores e com os heróis da Marvel, ele ainda está com as rédeas um pouquinho presas. Seja pelo uso dos personagens, seja pelas decisões editoriais que ele tem que respeitar, seja pelo fato de ele estar dentro de uma grande casa, que é a Casa das Ideias. Ele não tem 100% de liberdade de trabalhar da forma como talvez ele quisesse. Com o Projeto Manhattan, ele pinta e borda, gente. Pinta e borda. Ele faz Cara, esse negócio é uma loucura. Bom, eu vou entrar na HQ agora e eu vou tentar dar uma pincelada de tudo que acontece aqui. A começar pelo título. Projeto Manhattan, para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial, é o projeto que levou à construção da bomba atômica, que posteriormente foi lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Isso daí todo mundo sabe, né? Só que no inglês, a Devir traduziu como Projeto Manhattan. Só que no inglês, o Hickman chama de Projetos Manhattan, né? Projects, no plural. Isso é uma loucura, é o primeiro indício de que alguma coisa está meio fora tá batendo fora do bumbo aí nessa narrativa. O que ele propõe? A história dele é uma costura entre fatos reais, tudo que aconteceu e que nós temos ciências com base nos estudos históricos que nós temos, tudo que aconteceu e que foi revelado ao público, e tudo que ficou escondido nos bastidores. E essa é a grande sacada, é a grande loucura, porque o Projeto Manhattan, para o Hickman, na história dele, não foi um só, foram vários, galera, vários. A bomba atômica que explodiu Hiroshima e Nagasaki, que foi veiculada para toda a humanidade e tal, era só a pontinha do iceberg. Tinha outras coisas rolando, como viagem no tempo, teletransporte, viagens interdimensionais, contatos alienígenas, 1000 coisas acontecendo. Tudo isso com as figuras reais, as que realmente participaram daquele momento histórico na Segunda Guerra Mundial. Então o Robert Oppenheimer, por exemplo, que conduziu o Projeto Manhattan, estava lá, ele é um dos protagonistas da história. O Albert Einstein também. A primeira cena que o Einstein aparece é muito louca, e ele vai tendo ascendência cada vez maior ao longo da história. Roosevelt aparece, obviamente, ele era o presidente na época, e tem a morte dele, né, conforme aconteceu na história, e aí o Hickman ele joga um outro lance assim, que fala assim: vocês querem saber o que aconteceu após a morte do Roosevelt? Eu vou mostrar, né? Então ele dá um outro desdobramento completamente maluco. E aí tem o Truman assumindo, né? Então todos os desdobramentos históricos estão lá, para quem conhece um pouquinho desse momento. É muito chapado, é muito louco. Tem os ataques dos japoneses, tal, tudo isso acontecendo com um bastidor incrível de ficção científica. E aí
a gente entra na arte do Nick Pitarra. Primeiro que ele tem uma narrativa gráfica perfeita, incrível, né? Ele trabalha muito bem os enquadramentos, trabalha muito bem as expressões e os closes nos personagens. Ele sabe desenhar personagens reais, reconhecíveis, sem que eles fiquem esquisitos assim, mas ao mesmo tempo a arte dele tem uma pegada caricata, quase independente, e gera uma sensação meio dicotômica no leitor, que é justamente a sensação que a história está gerando em você, porque você vai reconhecendo fatos históricos entremeados com um monte de coisa que você não sabia que estava lá. Gente, é uma loucura, é insano, é insano. Já saiu o primeiro volume, com uma baita de uma encadernação bacana da Devir, e agora faz pouco tempo, coisa de 1 mês e meio, 2 meses, sei lá, chegou o segundo nas lojas, não perde o pique e é excepcional. Que é uma leitura completamente diferente de tudo que você tem visto nos últimos tempos, cai de cabeça no Projeto Manhattan. Se eu torcia meu nariz um pouquinho para o Hickman, por causa daquele início confuso dos Vingadores, por causa de algumas decisões deles, eu passei a gostar muito dele durante o Guerras Secretas, e agora adoro o cara, porque ele manda benzaço assim. Bom, falar muito mais, eu tentei, eu até falei algumas coisinhas a mais que eu deveria, né? Mas eu tentei, os spoilers que eu fui dando, eu tentei me ater a relação com fatos históricos, assim, porque tem umas doideiras incríveis acontecendo. Tem, por exemplo, uns portais japoneses de outras realidades, malucos. Nossa, cara, na narrativa, o Nick Pitarra, ele trabalha os flashbacks e o tempo real, que a história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele trabalha os flashbacks e o tempo real com uma questão de colorização diferente, que é simplesmente foda, é brilhante. Eu me empolgava assim lendo. Olha, baita leitura, e é isso aí, vou deixar o link de compra para vocês na Amazon, com um pouco de sorte você pega uma bela de uma promoção aí, mas mesmo que não esteja, cara, vale a pena ir atrás desse gibi. Fique esperto, guarda aí na sua agendinha que Projeto Manhattan é de cair o cu da bunda. Gibizaço, um dos melhores que eu li nos últimos tempos, de ficção científica, certamente, acho que tá lá entre os top 5 dos últimos anos, assim. Bom, então é isso, vou ficar por aqui. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal, dá um joinha aí pra gente, compartilha, né? Estamos precisando da sua ajuda, estamos querendo crescer esse ano e com muitos planos aí pra nós e pra vocês. Tchau, galera, valeu! Shaking heavily.